Olá, vascaíno! Treinador Fernando Diniz é apresentado oficialmente no CT Moacir Barbosa. Vasco fecha acordo com uma empresa. Agora vai vender a SAF. E olha, estranho, hein? Pedrinho não apareceu na apresentação do Diniz. O que será que está acontecendo? Vou te contar tudo isso daqui a pouco. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de se inscrever no canal. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. E olha, não esquece de deixar o seu like. Seu like ele é muito importante, não paga nada. Você vai aqui embaixo, ó, clica no joinha, no curtir, já vai estar ajudando a gente demais. Vamos embora para essas notícias aí. Olá, vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Resumo Gigante, sempre às 7 horas da noite, de segunda a sexta, em dias que não tem jogo do Vasco, não é isso? Olha, o Vasco apresentou oficialmente o Fernando Diniz. Treinador experiente, né? Um cara malandro, acostumado com entrevistas, com coletivas de apresentação. Fez aquilo que se esperava dele, simpático, respondendo todas as perguntas, falando frases de efeito. Disse que quando ele está no Vasco, o pensamento dele é ganhar sempre, coisa que o pessoal gosta de escutar. Disse também que o elenco do Vasco não é ruim, se ele achasse que não dava, ele não viria, que o que ele vê, quando ele assistia as partidas do Vasco, o que ele via, ele não era falta de vontade, mas sim que faltava alguma coisa, e ele pode ajudar trazendo essa alguma coisa que estava faltando ao Vasco. Não sei se ele deu uma beliscada no Felipe ou no Carille, não sei, ou deu em ninguém, mas ele disse que o que ele assistia não era falta de vontade, faltava alguma coisa. É o quê? Estrutura tática, plataforma, estratégia de jogo. É isso que ele está querendo falar que estava faltando, e agora ele falou que vai trazer e vai ajudar o Vasco. Ele diz que quando está no Vasco o pensamento tem que ser de campeão, que ele vai brigar em cima na tabela do Brasileiro. Se ele achasse que não dava para brigar na parte de cima, ele não viria. Ele quer brigar pela parte de cima, quer tentar ganhar uma das Copas. Esses são os pensamentos do cara. É o discurso media training, né? Falou bem da torcida, falou que a torcida do Vasco é uma força da natureza, que quando ele era jogador, que ele vinha jogar em São Januário, ele ficava impressionado, a torcida enchia o estádio, já lotava o estádio e cantava o tempo todo as músicas, a bateria, e aquilo arrepiava, e que quando ele foi treinador no Vasco em 2021, mesmo não tendo sucesso, foram poucos jogos, foram apenas 2 meses de Vasco, mas 2 meses que pareceram ser 2 anos, de tão intenso que foi esse tempo que ele ficou no Vasco. Pô, frases clichês, né? Uma entrevista bem clichêzão. Disse que ainda não conversou com a diretoria do Vasco sobre reforços, mas que isso vai ser feito a partir de hoje. Ou seja, precisa de reforço, ele vai conversar sobre reforço. Ele ainda não conversou, claro, ele queria mostrar que ele, a partir de que começar a dar o primeiro treino. Ele atrasou 40 minutos a coletiva dele, porque foi pedido até desculpa, né? O Vasco comunicou que a coletiva ia atrasar 40 minutos devido a ele ter estendido o treino. Ele esticou um pouco mais o treino. Então o treino estava marcado um horário para acabar e ele deu uma esticada, treinou um pouquinho a mais hoje. Já coisas de Fernando Diniz, que gosta de trabalhar no campo, gosta de treinar e não é muito dentro desses protocolos de horário, não. Ele consegue fazer essas coisas. Falou de Alex Teixeira, de Coutinho e de Souza. Disse que o Souza nunca trabalhou com ele viu pouco jogar, mas tem uma carreira que tem que ser respeitada, mas não vem jogando ultimamente. Falou do Alex Teixeira, que todas as vezes que jogou contra ele incomodou, foi um cara que sempre teve uma boa performance, incomodou, e que ele está olhando o Teixeira para ver se consegue colocar o Teixeira em outras situações dentro do elenco. Falou do Coutinho, que é um prazer trabalhar com o jogador do quilate do Coutinho. Enfim, falou isso aí, falou muitas coisas de clichê. Falou bem de todo mundo, falou mal de ninguém, nada de uma ruja nem nada. Falou do Tietê, falou que realmente houve um desentendimento, mas que são águas muito passadas, que já não tem mais nada. Ele, o Tietê, não tem rusga nenhuma, isso é coisa da imprensa, que houve sim um problema no passado, mas que já está mais do que acertado, que isso é besteira, está superado e acabou, e, bom, ponto final. Botou uma pedra nesse assunto. E entrevista esperada, né? Aquela entrevista esperada, protocolar. A entrevista do Fernando Diniz foi uma entrevista protocolar. Respondeu a todas as perguntas com as respostas sempre do bom senso.
sem querer atingir ninguém, sem arrumar problema com ninguém, político, vaselina, experiente, protegendo o grupo, né, blindando os jogadores, dizendo que não, que esses jogadores vão dar a volta por cima, que o problema do Vasco é mais mental, que o negócio é recuperar esse mental, e então vai contratar um psicólogo. Ele é psicólogo, né? Até não esqueci de falar isso. Fernando Diniz, ele é formado em psicologia. Talvez seja esse aí o caminho mesmo, que seja um psicólogo. E ele falou que vai dar certo, que vai retomar o caminho da vitória. E, cara, agora é acreditar e confiar. Ele diz que acha que o elenco pode responder bem. Disse que a estreia contra o Lanús, o primeiro tempo, foi a melhor estreia dele, que nunca um time em tão pouco tempo conseguiu já dar um resultado para ele, o que deixou ele bem animado. Enfim, muita coisa legal que ele falou, mas sempre clichê e protocolar, sempre se utilizando o bom senso. Pensa numa pergunta aí, ele vai responder com bom senso, sem arrumar problema com ninguém, sem arrumar briga com ninguém. Ele não é o sincerão do Felipe do Carille, ele não é esse sincerão, ele é o cara que é experiente e vai trazer as respostas dentro daquele contexto de proteger jogador, proteger a instituição e proteger a ele mesmo. Ele nunca vai jogar nada para a imprensa, pelo menos nesse início de trabalho. O que chamou a atenção foi a ausência do presidente Pedrinho. O Pedrinho não estava na coletiva para apresentar o Diniz. O Pedrinho que vem sempre apresentando todo mundo, né? Dessa vez ele não estava. Estava o Carlos Amodeu, que é o CEO da SAF e é o interino de diretor executivo de futebol. O Vasco está com cargo vago desde a demissão do Marcelo Santana, e aí coube ao Carlos Amodeu a apresentação do Fernando Diniz, e o Pedrinho não apareceu no CT, não se viu o Pedrinho no CT. Estranho, mas enfim. Ao mesmo tempo saiu a notícia, acho que no final da noite de ontem, né? Nós tivemos um problema aqui com a internet, não conseguimos colocar nossos vídeos hoje do Café do Gigante, nem do Almoço Gigante. Estamos subindo o vídeo agora, o resumo gigante. Mas isso é uma notícia que o Vasco fechou com a G5 Partners, né? Que é uma empresa que é concorrente da KPMG. Enquanto o Salgado fechou com a KPMG, o Vasco está fechando com os Pedrinho está fechando com a G5 Partners. São empresas parecidas que fazem a mesma coisa, que é a captação de clientes no mercado internacional para a compra da SAF. Ou seja, o Pedrinho já tinha fechado com um escritório de advocacia em Brasília, que era especialista tal nisso, não está dando certo e está partindo para contratar a G5 Partners. Talvez uma resposta ao jornalista Guido Camarda, que colocou aquela história da empresa de Londres, com sede em Nova York, que tem subsidiário, ou sede, sei lá, em Nova York também, Nova York e Londres, que o Pedrinho não apareceu e o Vasco chamou ele de mentiroso, e ele veio de novo nas mídias sociais falando que ele não é mentiroso, que ele tem os documentos, que ele pode provar que o Vasco execute ele na justiça. Então que ele não pode mostrar aqui numa live, porque existe a confidencialidade, mas ele pode se mostrar na justiça para se defender, que ele está muito tranquilo, que o Vasco então que processe ele. Ele disse que em momento algum quis ofender ninguém do Vasco, não quis criar nenhuma confusão, mas ele é um jornalista e ele fez o papel dele de informar. E ele continua mantendo que ele falou, olha, eu não sei se o Pedrinho tinha intenção ou não de vender a SAF, eu só sei que ele não foi na reunião. Ele se negou a participar da reunião. Ele falou, tudo bem. O Vasco respondeu, disse que é normal, que o Pedrinho só se envolve quando a reunião já está em outro passo, aí que ele aparece, até lá existe um trâmite de passar por outros diretores. Ele falou, tudo bem, aceito, ok, beleza, mas que a outra parte exigiu a presença do presidente do Vasco. O presidente do Vasco se negou, ou não compareceu, ou não respondeu. Isso é um fato e desistiu. Se você quer vender a SAF e tem um interessado na compra que quer conhecer o presidente, por que essa burocracia, essas barreiras? Não, o presidente só depois da terceira, ou quarta, ou quinta conversa, só depois da conversa estiver mais adiante. Por que isso? O presidente é uma pessoa assim tão importante, tão diferenciada, está no pedestal tão acima. Achei isso também meio frescura, se é que isso é verdade. Provavelmente o Pedrinho não quer vender mesmo. Mas agora, para dar uma resposta, contratar a 5G Partners. Mas aí alguém que vai levar 10 milhões, 15 milhões do Vasco aí, mole. Vai fechar agora, não vai vender para ninguém, e aí chegando no outro ano que vem as eleições, o Pedrinho não se candidata, não se reelege, entra um novo presidente, aí vai ver que tem uma dívida do Vasco com a 5G Partners de 20 milhões que tem que pagar. Não pagou e tal, papá, e aí tentou colocar na recuperação social, não conseguiu, papá, tal. Essas coisas assim que o Vasco faz, parabéns, é o mais do mesmo. Você vai vendo que a gestão do Salgado e a gestão do Pedrinho são muito parecidas, né? Existe uma história rolando sobre os perigos da recuperação judicial, né? A gente conhece, a gente vai tentar gravar um vídeo sobre isso, vamos tentar bater um papo sobre isso aqui já nos próximos dias, tá falado? Mas hoje
a ideia é essa, entender a apresentação do Diniz, que é o foco mais importante do dia do Vasco. O dia vascaíno hoje foi a apresentação do novo oficial, do novo treinador, Fernando Diniz. Tá falado, fique com Deus. Amanhã tem vídeo no canal, 8 horas da manhã, o Café do Gigante, se a nossa clara internet assim permitir. Está tendo uma obra aqui perto de onde eu moro, de um grande condomínio, e esse condomínio está remanejando o gás de rua, a internet, então os caras estão todo mundo trabalhando, os serviços, as empresas prestadoras de serviço, para atender o condomínio, o que é justo, mas não é justo a gente ficar sem internet, né? Ô, Claro, ajeita aí, pô. Galera, um grande abraço, fique com Deus, até o vídeo de amanhã. Tchau.